Este vídeo está sendo patrocinado pelo Amino Deltarune Brasil. Ué, o jogo nem lançou ainda e já tem comunidade Amino? Pois é, meu querido, esse povo trabalha rápido, isso sim é eficiência. Mas bem, para você que não conhece o aplicativo Amino, é um app que agrega a comunidade em um lugar onde todos podem interagir e compartilhar conteúdos de fãs para fãs. Você pode postar o seu conteúdo e também consumir conteúdo em formato de blog, arte, quadrinhos, teorias e muito mais sobre Deltarune. Além de poder criar quizzes, enquetes, sala de chats e, é claro, conhecer mais pessoas da comunidade do game. Uau! E sabe a melhor parte disso tudo? Você não precisa pagar nada para usar o app. Eita, Josias, né que o bagulho é de grátis mesmo? Isso aqui é bom demais, doido! Então o que tá esperando? Clica no primeiro link aqui embaixo na descrição, baixe o app e você ainda pode me seguir lá na comunidade. É fácil, é só entrar na parte de busca do app, digitar Pedrox e voa lá, você já encontrou o meu perfil e aí você pode me seguir. Esse vídeo que você está vendo agora também vai estar lá no meu perfil em formato de blog. Aproveita para comentar ali no meu blog e também diga easter eggs que você encontrou que talvez eu tenha deixado passar nesse vídeo, hein? Um forte abraço a todos, eu encontro vocês lá no Amino. Agora fiquem com o vídeo, valeu! Haur Internet. Seguindo a popularidade que um jogo que só foi lançado até o momento como demo está fazendo. E não adianta falar que não é demo, seu bando de filhote da desgraça. O próprio Tobias Raposa disse que é uma demo. Aceitem e parem de chorar. Eu resolvi jogar o jogo de cabo a rabo, de novo, apenas para caçar easter eggs e detalhes interessantes ou apenas engraçados dentro do jogo. E digo que a minha caça valeu a pena. Então se acomoda, puxa um lanchinho que eu vou listar as coisas que eu encontrei. Já avisando para os despreparados que sim, esse vídeo tem spoilers da demo de Deltarune. Então você está seguindo aqui por sua conta e risco. Agora que eu avisei, eu me livro da responsabilidade e podemos seguir em frente. Nomes. Já que eu pretendo trazer a ordem de curiosidades que achei na mesma ordem de progressão do jogo, então nada mais sensato que começar com a tela onde selecionamos o nome da nossa criação. O primeiro fato interessante é que quando você escolhe algum nome que já existe no universo de personagens do Undertale e Deltarune, a voz que nos acompanha nessa parte diz: uma interessante coincidência. A menos que você escolha o nome Gaster, pois se fizer isso o jogo apenas reinicia e... toma esse negado na sua cara. Porém, se você escolher um mesmo nome para a criação e o criador, você vai se deparar com essa sentença. É claro que eles são o mesmo. Descargas. Logo quando acordamos, temos a opção de explorar a casa de mamãe, também conhecida como Toriel. E se entrarmos no banheiro e dermos descarga 3 vezes, aparece a loira do banheiro! Ah! Ok, brincadeira. Logo após a terceira descarga, Toriel bate na porta e inicia esse diálogo. Chris, está tudo bem por aí? E se darmos mais 3 descargas... Chris, o que você está fazendo? Você não colocou uma bomba de banho na privada de novo, colocou? Para você que não sabe, bombas de banho são misturas compactas de ingredientes secos que efervescem quando molhadas. Eles são usados para adicionar óleos essenciais, aromas, bolhas ou cor à água do banho. Muito comum nos Estados Unidos, mas isso praticamente não existe na nossa cultura, já que aqui no Brasil nós não tomamos banhos de banheira. Mas meu irmão, calcule o estrago que colocar uma dessas numa privada não faria. De qualquer jeito, se a gente der mais 3 descargas... Chris, se alguma coisa ruim acontecer, você está pagando pelo encanador Bill. Mas é isso aí, Chris, já pode virar youtuber, hein? Coloquei uma bomba de banho na privada de minha mãe e olha no que deu. Abre parênteses, ela ficou pistola, fecha parênteses, vai bombar na interwebs. Matar aula. Acho que muitos não sabem disso, mas se você não quiser passar pela sequência maçante do colégio no começo do jogo, você pode simplesmente deitar na cama e voltar a dormir. O jogo te dá o seguinte aviso: se você voltar a dormir, pode perder muitas coisas importantes. E se você escolher dormir, você apenas deita, dorme e avança na história. É isso aí. Pô, que fácil, queria que comigo tivesse sido assim, dormir e avançar na vida. Ninguém se importa com a lenda.
Isso aqui não é bem um secret, mas é um diálogo bem engraçado que eu imagino que a maioria das pessoas não deve ter visto por escolher ouvir a lenda contada por Rousey. Eu achei realmente hilário ver o Rousey todo imponente oferecendo a escolha de ouvirmos ou não a lenda para simplesmente recusarmos na cara dele e ver esse diálogo. Sério? Vocês têm certeza? É muito importante e, na minha opinião, é uma profecia bem legal. Eu acho que vocês vão gostar. Para de novo termos a opção de ouvir ou falar. Nós já conhecemos ela, bro. Sério? Vocês já ouviram? Talvez eu não devesse ter pesquisado isso tanto. Mas fica ainda melhor quando Lancer chega e fica a cargo dele explicar como a lenda funciona, porque obviamente os nossos heróis não conhecem a lenda e meteram um caô em cima do Rousey. É claro, com o coitado do Rousey tentando ser ouvido para explicar direito essa maldita profecia. Eu poderia ajudar explicando ela. Fica fora disso, garoto gentil! Não, eu protegeria os heróis com a minha vida! Na verdade, você poderia ficar de boa, eu quero ouvir esse moleque. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Tem mais diálogo envolvendo o coitado do Rousey sendo cortado por todos, mas vou deixar vocês mesmos jogarem para verem por vocês. Agora vamos a uma sequência de tópicos apenas sobre o Rousey. Rousey é um fofo e eu o protegerei. Esse deve ser um dos diálogos secrets mais comuns vistos por aí, que é no momento que o Rousey nos convida a treinar com o boneco de treino que ele fez para nos dar um tutorial de combate. No momento que ele nos pede para testar a opção de lutar, eu simplesmente escolhi agir e... É óbvio que eu vou abraçar o Rousey! Chris? Eu não acho... que isso seja o que você deveria estar fazendo, mas... Quer saber? Sinto que eu não abracei o suficiente. Vamos abraçar de novo. Chris, você está tentando... me pedir para te dar um tutorial de abraços? Quer saber? Que se dane esse treino, eu só quero te abraçar, vem cá! Eu nunca abracei ninguém antes, a não ser o boneco para testá-lo. Então eu não sei nada sobre isso, desculpa, eu acho que é você quem está me ensinando. A próxima curiosidade eu meio que desacreditei quando eu vi, porque é um detalhe tão minúsculo e tão legal ao mesmo tempo. Tudo o que você precisa fazer é ficar parado alguns segundos de frente pro Rousey, bem juntinho mesmo, praticamente cheirando o cangotinho dele. Rousey, que tipo de shampoo você tá usando? E saca só, ele fica coradinho! Meu Deus, ele é fofo demais! E se você discorda, você tá errado! Bom, abandone os seus sentimentos para essa agora. Vocês devem saber que o Rousey entrega pra nós um manual que ele mesmo fez com todo o carinho, contendo instruções do sistema de combate do jogo. Porém, se você for até o menu e apenas jogar o manual fora, isso acontece. Você derruba o manual no chão com um som ressoante. Ei, Chris, o que você tá fazendo? Não, esse é o manual? Parece que você acidentalmente derrubou ele. Aqui está, Chris, você não quer perder isso. Você recebeu o manual. De novo. Já tinha me dado uma dorzinha de leve no peito ver ele falar isso, mas aí eu resolvi jogar o manual fora mais uma vez. Você arremessa o manual forte. Meu Deus, Chris! As páginas se espalham no vento. Eita, agora ficou o climão. Tá tudo bem, Chris. Eu posso sempre... Eu vou apenas fazer um manual melhor da próxima vez. Ai, meu coração não aguenta! Meu top 3 coisas que quebram o coração de um homem acaba de ser atualizado. Número 3, o filme sempre a seu lado. Número 2, o que acontece com a Nina em Fullmetal Alchemist. Número 1, ver o Rousey triste. Tá vendo esse ser? Ele é composto de puras moléculas de bondade. Ele não merece ficar triste. Seu monstro sem empatia! É muito provável que você já saiba que o primeiro item que encontramos por aí no mundo do jogo é uma fita branca que aumenta os seus status de defesa. Porém, você pode escolher não equipá-la em você para equipar ela no Rousey. E se você faz isso, ele diz: Chris, você está dando ela pra mim? Bem, ficou bonito? Sim, ficou. Você é lindo e perfeito. Me desculpa por jogar seu manual fora. Deixa eu te abraçar de novo. Ovo? Existe uma sala secreta em Deltarune e para encontrar essa sala é um processo bem simples, na verdade. Quando eu cheguei nessa parte do game, eu toquei esse sino aqui. Eu não sei se isso era necessário, eu só toquei ele. Talvez não precisasse,
mas eu fiz. E em seguida eu passei para a próxima sala. Então você nesse momento só precisa voltar para a sala anterior. E incrivelmente você vai se deparar com a sala anterior. Nossa, que surpresa. Ok, continue tentando. Existe uma pequena chance das coisas serem um pouco diferentes. Então eu fiquei indo e voltando entre as salas. É sério, eu fiquei uns 5 minutos nisso. E voa lá, meu Jesus, Tobias Raposa adora colocar uma salinha secreta nos seus games, não é? Bem, ande atrás dessa árvore solitária e... Bem, tem um homem aqui. Ele te oferece algo. Te dá uma balinha, vem cá. Vem cá. Te dá uma balinha, vem cá. Vem cá. Você recebeu um ovo. Um ovo. Só um ovo. Isso sim é o que eu chamo de um verdadeiro easter egg, não é? Bom, vamos falar de novo com o tal homem. Bem, não tem um homem aqui. Ué? Tudo bem, vamos ver qual é a desse ovo. Não muito importante, não muito inimportante. Você usou o ovo. O que aconteceu? Esse suspense tá me matando! O bolo. Vocês se lembram da parte onde podemos pegar o bolo destruído pela Suzy no começo da aventura? Então, é possível levá-lo no consertador e bem... consertá-lo, quem diria, né? Este bolo está efervescendo com energia. Você deve me deixar consertá-lo. O bolo destruído se tornou um top cake. Agora sim, ó, agora o bolo tá top, hein, meu querido? O interessante é que ele se torna de fato um item e cura 160 de HP para o time todo. Mas o bolo não pertence a nós e devemos entregá-lo ao dono original. Aposto que muitos de vocês não pensaram em fazer isso, não é, seus ladrões de bolo? Se você voltar todo o caminho até o confeiteiro maluco que fica girando, ele vai falar: Margarida, este bolo está efervescendo com poder. Estou fazendo um sotaque italiano com coxinha na mão. É o meu bolo, não é? Você consertou ele, você irá devolvê-lo. Bom, escolhemos devolver o bolo para ele e... é meu velho bolo, estou tão feliz que poderia girar. Você meio que já tá fazendo isso desde o começo do game, meu querido. Meu amigo, a compartilhar as minhas riquezas, eu tenho vários bolos piores que eu não quero. Se você não estiver carregando um bolo, vem aqui e te darei um para sempre. Você troca o bolo top por um spin cake. Ô louco, mano, um bolo que roda, o brother me deu um bolo fidget spinner, porra de cal, awesome! O novo bolo que ele dá recupera apenas metade comparado ao bolo top. Mas como ele mesmo disse, você pode retornar a ele sempre e pegar um bolo novo de agora em diante. Então acho que a boa ação vale a pena no final das contas. Segredo ou apenas um bug? Essa é bem rápida. Nessa parte do mapa você pode simplesmente andar fora dos limites. É só isso, andar fora dos limites. Eu não sei se isso é pra ser um easter egg ou só um bug na programação. Diz aí pra nós, Toby Fox. As salas do castelo. Esse daqui é mais uma das coisas que eu não consideraria easter eggs, apenas diálogos escondidos que são bem engraçados. No Castelo do Rei de Espada você pode explorar as salas dos andares, que são nada mais nada menos que os quartos dos guardas do reino. E eu separei esses seguintes diálogos. Ei, é você? Você é aquele Lightner Pacífico? Vale lembrar que esse save foi jogado sem agredir ninguém. Uou! E você tomou uma besta que estava nos atormentando! Besta? Que besta? Ela não percebeu que estou falando dela. Isso é bom demais, Bag. E você ainda ensinou a besta a falar! E em seguida ele dá pra gente um Chocodiamond. E o outro guarda: nós vendemos todas as nossas camas em troca de tesouros. Minhas costas doem, mas a vida nunca esteve melhor. Ok, né? Cada um com suas escolhas. Continuamos explorando as salas e... oh, wait. Por que essa sala tem 4 camas? Parece que o Hatch vendeu todas as suas joias em troca de camas. Ele parece bem descansado. Ok, agora sim sabemos quem comprou as camas dos guardas do andar de baixo. Por que não explorar as camas? Parece uma cama. Você irá descansar aqui? Não, você não vai. Não é a sua cama. Checando todas as camas da sala, você duramente investigou todas as camas.
Seu rank acaba de subir para Inspetor de Camas. Inspetor de Camas. Eu adoro esse joguinho. Duque vira casaca. Ele mesmo, Roxcart, o Duque dos Quebra-Cabeças. Aquele cujo objetivo é frustrar nossos heróis, os forçando a resolver seus enigmas supremos. E aí, bro? Vai chorar? O motivo dele estar nessa lista é o detalhe de como ele é um baita de um filho da... um baita de um traíra. Se você falar com ele antes de enfrentar o mini-boss Carround pela segunda vez, ele já recebe a gente com um... Bem-vindos à minha loja, seus vermes desprovidos de graça. Também conhecido como desgraçados. E ao falarmos com ele, nos diga sobre você. Eu sou o Duque dos Enigmas Roxcart. Meus passatempos incluem caligrafia, advocacia, caçar insetos, jaulas e longas caminhadas na masmorra. Seria você um de meus admiradores, verme? Por que vender pra gente? Para que eu possa arrecadar fundos, vermes. Uma montanha de fundos. Assim eu poderei esmagar vocês como uvas fermentadas na mais deliciosa e adulta bebida. A vingança! Nos fale sobre o rei. Nosso Lorde Rei age como um monarca cruel e aterrorizante. Porém, ele também é brilhante por sua decisão de condecorar a mim como Duque dos Enigmas. Depois de quase todo o resto do pessoal ser demitido ou encarcerado em uma jaula. Com certeza um governante benevolente. Ainda tem o diálogo sobre o Lancer, mas eu vou pular para não consumir muito tempo. Mas, se depois de derrotarmos o Carround nós voltarmos para a loja do Roxcart, ele nos recebe assim. Bem-vindos, bem-vindos, meus camaradas heróicos! Olha só que vira-casaca. E é claro que não é só a recepção que muda. Nos fale sobre você. O começo ele repete o mesmo diálogo de antes, já que ele está falando sobre ele. Porém, ele encerra dizendo: a propósito, sem ressentimento sobre antes, certo? Por que vender pra gente? Por que eu não venderia para meus compatriotas, os heróis da lenda? Rox está sempre do lado vencedor. Você pode apostar nisso. Nos fale sobre o rei. Ah, sim, o rei. Um homem terrível, um péssimo monarca. Nunca gostei daquele cara, sério. Eu sou um visionário. Se eu aceitasse a oferta dele em ter um alto cargo, eu poderia ajudar a tomar o trono dele por dentro. O quê? Você não está convencido do meu plano? Fiquem de olho. É só questão de tempo até esse aí trair a gente também. Eu tenho certeza. Armário do Ezreal e a sala de Toriel. Quando você finalmente volta ao seu mundo e explora a escola, você pode encontrar um detalhe bem legal. No final do corredor você se depara com o que é o seu armário da escola. Está vazio, mas ao lado dele, este costumava ser o armário do seu irmão. Não muda muita coisa, mas é legal saber que o armário ao seu lado é o armário do Azrael da época do colégio. E logo a sala ao lado, vemos a sala onde a Toriel dá aula. E se formos até o computador, o papel de parede é você e seu irmão vestidos para o Halloween 8 anos atrás. Ah, não dá pra negar que esse tópico no mínimo é fofinho, vai! Ele está no jogo! Esse sim foi um dos meus easter eggs favoritos, pois ao adentrar a biblioteca ao lado da escola... Ok, tudo bem, nós vemos essa cobra aqui, esse babaca, a Temi que ainda quer ir pra faculdade, esse boneco cujo sprite é muito familiar, mas não vou dizer da onde eu reconheço ele. Diálogos inúteis, passa, dane-se. Uou, peraí, volta, nós temos o poder da edição, eu acho que eu perdi algo importante aqui. Você olha pela janela para o laboratório de informática. Parece haver um cachorro lá dentro trabalhando no computador. Aparentemente ele está fazendo um jogo. Parece que você não deve interrompê-lo. Parece que quando ele terminar o jogo, você pode entrar. Oh meu Deus, eu encontrei você, Toby Fox! Pra quem não sabe, o Annoying Dog, ou cachorro irritante, é a representação do próprio criador do jogo dentro do Undertale. Esse é oficialmente o easter egg mais ligeiro que você colocou na demo, Sr. Tobias Raposa. E é claro que eu não poderia deixar de fora, eu sei que a maioria já sabe disso, mas sempre vale a pena lembrar que quando o Sans nos pergunta: tem alguém que eu deveria conhecer melhor? E escolhemos Toriel, ele diz:
Sua mãe, é? Tarde demais. Eu já fiquei bem amigo da sua mãe na noite passada. Hahaha, aê, Tigrão! Aí, pera aí, o que tu fez com a minha mãe? Mas não é só isso, o Sans também dá pra gente o número dele. E se tentarmos ligar... Olá, você ligou para o serviço de atendimento para bebês idiotas. Ok, eu acho que esse não é o número de celular do Sans. Só acho. Aperte 1 para idiotas, 2 para bebês, 3 para bebês idiotas e 4 para nenhum. Bom, depois de cair nessa eu aperto 1, porque eu mereço. Tem muito mais coisa legal na cidade para explorar e mostrar para vocês todos os segredos que tem só nesse ponto do jogo. Mas isso consumiria muito mais tempo de vídeo, então vamos logo para a casa do Asgore. Chegando na casa do Asgore, nós vamos até a geladeira dele. Vocês estão lembrados do ovo que a gente pegou lá no começo pelo pelo Homem Misterioso? Então, a gente pode colocar esse ovo na geladeira do Asgore e quando a gente abre a geladeira de volta... Agora tem 2 ovos dentro da geladeira. Ok? Não mexe mais nesse ovo. É assombração isso aí! Essa foi a lista. Eu sei que ainda tem outros segredos e curiosidades que eu acabei deixando passar. Então, gente, por favor, se você viu até aqui, vão lá no meu pôster e meu amino sobre este vídeo e comentem quais segredos, easter eggs ou curiosidades faltaram nessa lista. E pode ser que eu faça outro vídeo usando as referências que você me apontou. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo e tchau!